Vocês estão comigo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos começando mais uma live através da Instagram, da Igreja IDPB de Fortaleza. Aqueles que estão chegando agora, o nosso obrigado, o nosso boa noite. Que você hoje venha realmente com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, e que eu creio que todos nós seremos abençoados nessa noite. Eu creio que esse momento que nós estamos passando é um momento muito delicado, um momento onde nós estamos passando por essa pandemia, onde tem deixado muitas pessoas nervosas, em pânico. Mas uma coisa eu aprendi com Jesus, a confiar no Pai. Nós vimos que Jesus trabalhava fazendo a obra de dia, de tarde, à noite, não tinha horário. E o momento que Jesus descansava era nas tempestades. E que a paz do Senhor também venha nos dar essa tranquilidade, mesmo diante de toda essa pandemia, de todo esse pânico que está sendo gerado no mundo inteiro. E que nós possamos ser como o Senhor Jesus, aprendermos a ser cada vez mais confiante no Pai, e sabendo que isso vai passar, que nós estamos atravessando um momento de grande caos no mundo inteiro, mas que outras pandemias já tiveram pelo mundo afora, mas elas também passaram. E nós estamos crentes, como povo de Deus, acreditando que esse momento, apesar de ser muito delicado, nós iremos atravessar, porque Deus está conosco, está com seu povo, está guardando. E nós queremos agora iniciar essa nossa live fazendo uma oração, até porque nós sabemos que o nosso tempo é muito curto, e eu queria que você orasse também, falasse para Deus suas intenções, e eu vou orar para que nós possamos começar essa live, sabendo que o Senhor está nesse momento conosco nesse lugar. A igreja não pode parar, você sabe disso. Então nós estamos aqui como igreja, dando continuidade àquilo que, ainda que tenha tantos obstáculos, mas nós vamos em frente. O povo de Deus não para. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que a Tua paz, Senhor, acalme nossos corações, e que a Tua palavra venha fazer diferença na nossa vida. Senhor, nós te pedimos que entre naquelas UTIs, Senhor, passe o Teu sangue, cura aquelas pessoas, Senhor, aquelas também que precisam ser consoladas, porque tiveram seus entes queridos ceifados pelo esse vírus que tem assolado o mundo inteiro. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por nossas vidas, por essas vidas também que estão nessa live, aqueles que estão presentes, que estão ausentes, aqueles que não podem ainda participar, mas que o Senhor venha estar com ele nesse momento, em nome de Jesus. Nós pedimos ricas bênçãos para o teu povo e nós te agradecemos desde já, em nome do teu Filho amado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia na nossa vida, por mais esse dia que estamos juntos, reunidos como tua igreja, participando da tua palavra, para que o nosso coração venha
refletir em tudo aquilo que Tu tem para nos falar hoje à noite. Em nome de Jesus, Senhor, Te agradecemos. Amém. Vamos dar continuidade à nosso culto de hoje à noite. Irmãos, durante alguns anos eu aprendi que pregar o Evangelho é um grande desafio para todos nós. E hoje, mais uma vez, está sendo um desafio na minha vida. Eu aprendi também que a pior coisa na vida de um pregador é quando ele sobe num púlpito se achando a estrela da noite, se achando que conhece tudo. Ele esquece, muitas vezes, que o ministério da pregação não é uma profissão, é um sacerdócio, é para quem tem chamado de Deus. Não adianta ser bom pregador, tiver uma palavra, você estudar, ser formado em teologia, mas se você não tiver comunhão com Deus, o teu ministério não vai muito longe. É porque muitas pessoas colocam, querem brilhar mais do que Jesus. Ele pode até querer brilhar como sendo a estrela da noite. Mas uma coisa eu lhe digo, você não pode esquecer jamais, que a presença de Jesus, Ele apaga a estrela daqueles que querem brilhar mais que Ele. E hoje, quem vai brilhar é Jesus. A obrigação de todo pregador é fazer o nome de Cristo crescer e o nome dele cada vez diminuir mais. Essa é a nossa vontade, é a vontade do Pai em de fazer, proclamar a sua palavra para todos nós. O texto que nós vamos usar hoje à noite para a nossa meditação, ele se encontra no livro de Marcos. Se você tiver com sua Bíblia, você abre em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Então, esse texto vai servir para a nossa ministração e nossa reflexão hoje à noite. Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Aí vamos ler de 1 até o 13. Amém, irmãos? Que diz assim a palavra do Senhor. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros o homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos,
e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. E aqui então começa a nossa mensagem de hoje à noite sobre o dia que o demônio orou. Irmãos, então vamos começar a mensagem. Já vou começar a entrar na mensagem, dizendo que Gadara significa barreira, fronteira. Era uma das 10 cidades que formavam ali a região de Decápolis. Algumas dessas cidades, com certeza você já ouviu falar. As mais célebres, eu acho que você conhece, era Filadélfia, Damasco e Tiberíades. Roma tinha uma grande influência religiosa em Gadara. Esse era o grande problema. O paganismo romano e a cultura grega tinham tomado conta de Gadara. Havia ali um homem que aterrorizava a cidade. Além de ser violento, ele assustava os moradores gritando dia e noite, subindo e descendo montes, amedrontando os moradores daquela cidade. Ele morava no cemitério e dormia dentro dos sepulcros. Esse homem possuía uma força sobrenatural. Quando era amarrado, a Bíblia diz que ele quebrava as correntes, rasgava as barras de ferro como se fosse papel molhado. Esse homem perturbava e causava pânico nas pessoas. Ele se cortava com as pedras que atiravam nele. Ninguém gostava de passar por ali. Diziam até que ele era louco. Esse homem era rejeitado pela família e pela sociedade. Um homem sem nome, um homem sem paz, um homem sem casa, sem dignidade. Uma vida arruinada e aprisionada pelas forças malignas. Os gadarenos eram uma mistura de diferentes raças. Eles não seguiam as ordens de Deus. Tanto é que a cultura deles que predominava ali não era criar ovelhas, eles criavam porcos, porque essa era a maior fonte de renda de Gadara. Esses porcos eram usados em rituais pagãos, mas o amor de Jesus levou até Gadara para salvar e mudar a vida daquele homem. Isso significa que para Deus toda a vida pode ser recuperada. Significa que não há caso perdido para Deus. Interessante é que como Jesus apresentou esse episódio para os seus discípulos. Eles estavam acostumados a ver Jesus enfrentando os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Viram até Jesus, certa vez, curando dentro da sinagoga um homem com espírito imundo. Tudo isso fazia parte do mundo judaico. Mas nenhum deles tinha vivido uma experiência tão marcante quanto iria viver agora. Iriam viver uma experiência daquele homem que era possuído por uma legião de demônios. Gadara, para quem não sabe, era uma região de muitas cavernas. Essas cavernas, eles aproveitavam para usar como túmulos. A Bíblia diz que logo nos primeiros versículos, que quando Jesus está saindo do barco, corre e veio logo a ele, ao seu encontro, aquele homem demoniado que morava nos sepulcros. Ele tinha um espírito imundo e era possuidor por 6.000 demônios. Observe uma coisa que eu quero lhe chamar a atenção. Sepulcro fala de morte. O maior prazer dos demônios é conduzir o homem a trilhar os caminhos da morte. São as mesas de bar, as drogas, os crimes, os prostíbulos infectados de HIV, o adultério, a bandidagem e tantos outros. A Bíblia vai dizer que esse homem possuía um espírito imundo. Mas o que é um espírito imundo?
A explicação você vai saber agora. É porque a presença dos demônios na terra é ilegal. O ambiente permitido por Deus para os demônios são as regiões celestiais e não a terra. Mas o objetivo dos demônios é reinar na terra. Eles querem permanecer na terra e eles vão fazer de tudo para ficar na terra. Mas para que isso aconteça e para que eles permaneçam aqui, eles vão buscar pessoas e influenciar essas pessoas. Eles precisam se apossar da mente de alguém. E quando eles encontram, eles atuam na música, atuam nas artes, eles atuam na política, atuam nas mídias, na ciência e até na agricultura. Você deve estar perguntando, mas na agricultura Na agricultura, sim. Onde você pensa que vem a cocaína e a maconha? São eles que induzem os homens a plantarem. Você vê que a ação desses demônios estão por toda parte. Gadara estava vivendo um pesadelo. Já não se sabia mais como resolver essa situação. Gadara estava dominado por espíritos imundos. O alvo de Satanás sempre foi destruir as famílias. Escute isso. Quando um dos cônjuges abandona o lar, ele está fazendo um favor para o inimigo. A pessoa passa a ser dominada pela voz da destruição. Onde existe uma influência espiritual maligna, médico não dá jeito, psicólogo não dá jeito, remédio não dá jeito. A palavra de Deus ainda é o melhor remédio para afastar toda ação maligna. Cristão que não vive em santidade é presa fácil para os demônios. A única autoridade de libertação que existe na terra é a igreja. Tem gente dizendo que perdeu a fé. Vai ser duro que eu vou lhe falar, mas eu vou falar. Se você perdeu a fé, é porque ela nunca existiu. É porque você nunca teve. Demônios não têm poder de tirar a fé de ninguém. Se alguém é oprimido, é porque tem brecha. Gadara era cheio de brechas. O coração duro daquele povo era um território fértil para serem dominados pelos demônios. Nós somos capazes de frustrar todos os propósitos de Satanás com oração e jejum. Infelizmente, são poucos que fazem isso. Até na igreja nós vemos pessoas que quase não oram e nem fazem jejum. Você já ouviu falar do livro Deus Está Morto? Não é do filme. Depois fizeram Deus Está Vivo. Estou falando do livro Deus Está Morto. Esse livro foi escrito por Nietzsche. Ele escreveu esse livro, O Deus Está Morto, porque ele era um filósofo. Mas a intenção, a razão por que ele escreveu esse livro, foi porque ele viu cristãos já vivendo sem fé. Um povo que não gostava de orar. Um povo que não obedecia mais a Deus. Um povo que não adorava mais a Deus. Ele viu igrejas aos domingos lá na Europa, vazias os domingos. Viu a Europa se afundando no ateísmo. Um povo se tornando cada vez mais materialistas. O autor, ele era formado em teologia. Ele baseou sua crença observando os cristãos morrendo espiritualmente no seu tempo. Para ele, era um caminho sem volta. Deus não tinha mais tanta importância assim para os cristãos. Era isso que ele via no seu tempo, observando as pessoas, observando os cristãos. O erro de Nietzsche foi dizer
Esse foi o maior erro dele. Foi dizer que ele ouviu o barulho dos coveiros enterrando Deus. Que Deus precisava morrer para o seu povo andar com suas próprias pernas. Deus não deixou Nietzsche sem resposta. Depois de publicar seu livro, em 1882, o autor sofreu um colapso mental aos 44 anos de idade e nunca mais se recuperou. Até hoje os médicos não sabem dizer qual foi a causa da paralisação mental que causou a morte dele. Viveu quase 10 anos em cima de uma cama sem falar e sem reconhecer ninguém. Morreu aos 55 anos na casa da sua irmã. Desprezado, esquecido pelos amigos. A sua morte até hoje continua um mistério. Eu creio que a resposta de Deus para Nietzsche, para esse filósofo, foi Deus respondendo, dizendo para ele: o eu sou não está morto. Ninguém zomba de Deus e fica impune. A Bíblia diz que o endemoniado se mutilava com as pedras que jogavam nele. Ele pegava aquelas próprias pedras e começava a se cortar. Escute isso. As mágoas, os ressentimentos que você guarda são pedras que vão te mutilar. Quando esses sentimentos não são tratados, eles se tornam feridas abertas. Feridas que não cicatrizam. São pedras que ferem o nosso amor próprio. Os ímpios se mutilam com as bebidas, com as drogas, com a prostituição, com os vícios. Os cristãos se mutilam porque não querem largar a pedra do perdão. Erramos quando falamos que fulano foi quem me ofendeu. Se quiser o meu perdão, ele que vem até mim. Não foi isso, meu caro irmão, minha cara irmã, que Jesus falou. Jesus disse: se alguém te ofender, vai tu a ele e pede perdão. É o ofendido que tem que se retratar. Quem não pratica essas coisas está guardando no coração a velha pedra do ressentimento. E o pior de tudo, nós sabemos, você sabe, você conhece. Tem gente carregando essas pedras faz anos. Não querem largar as pedras, que são as mágoas guardadas. Enquanto você estiver com essas pedras no seu coração, as feridas que estão abertas não vão cicatrizar. Um dos motivos que causa divisão no povo de Deus é porque eles não querem ouvir um não. Se tem um Deus que sabe dizer não e de vez em quando ele diz não, é o nosso. Deus disse para o primeiro homem da história: Adão, não coma o fruto dessa árvore. Deus disse não para o homem que tinha a maior intimidade com ele. Deus disse para ele: Moisés, não entrarás na terra prometida. Moisés, eu já falei, não se fala mais disso. Não, e acabou-se. Deus disse para Davi: não é para você contar o povo. Davi, eu disse não conte o povo. Os grandes homens de Deus receberam não. E você se acha melhor do que eles? Muitas coisas na nossa vida vão receber o não de Deus. Muitas coisas. Quantas vezes nós oramos, pedimos coisas de Deus, e Deus vai dizer
não. Eu creio que ninguém gosta de ter uma resposta como não. Mas às vezes o não de Deus é para o nosso bem. Deus sabe o que é melhor para nós. E quando Ele disser um não, aceite. Não murmure. Não saia da igreja. Não viva a sua vida decepcionado com Deus. Deus não decepciona ninguém. É mais fácil você decepcionar Deus. A gente recebe um não. Sabe qual é o meu conselho para você? Cresça, amadureça. Você não é bebê e Deus não é babá. Largue essa mamadeira e aprenda a ouvir o não de Deus. Aprenda a glorificar o nome de Deus quando Ele lhe disser não. Você só quer ouvir o sim? Eu acabei de dizer que grandes homens de Deus receberam o não. Nós não somos melhores do que eles. Você pode até exigir alguma coisa de Deus, mas se prepare, porque Ele pode lhe dizer não. Amém, irmão? Tem glória? Tem o amém? Lá no versículo 6, você vai ver que quando o gadareno viu Jesus, de longe, ele correu e adorou Jesus. Tiago 2,19 diz que até os demônios creem e estremecem. Então, na verdade, foram 6.000 demônios que se prostraram quando viram Jesus. Se prostraram porque reconheceram que Jesus era o Filho do Altíssimo. Quer saber de uma grande verdade? Tem gente que nem na casa dele se ajoelha quando ora. Se humilha para os outros, mas não se humilha para Deus. A Bíblia diz que o gadareno chegou perto de Jesus e clamou com grande voz: o que tenho eu contigo? Eu suplico por Deus que não me atormentes. Olha o que o demônio falou. Não queria ser atormentado. Quando esse demônio falou, não me atormente, sabe por que ele falou isso? É porque os demônios não queriam ser importunados naquele momento, claro. Pois eles sabiam que no último dia, o dia do grande julgamento, o sofrimento deles será bem pior. Lá tem um lago de fogo esperando por eles. Não vai ser porcos. O interessante é que quem falou isso foi um demônio perturbador que perturbava aquele homem e aquela província de Gadara e não queria ser perturbado. Você já imaginou isso? A exigência que o demônio fez ali para Jesus. Aí lá no versículo 10, a Bíblia diz assim: rogava-lhe muito para não ser expulso de Gadara. Rogar é suplicar. O demônio se jogou de joelhos na frente de Jesus. Ele permanece ali fazendo sua oração insistente. Ele não desistiu. Não sabemos quantos minutos aquele demônio passou ali na frente de Jesus, orando, pedindo para que Jesus não expulsasse ele dali, que Jesus deixasse ele ficar em Gadara. Esse demônio que usava aquele homem, ele estava representando toda a legião que estava escondida. Ele clamava perseverando para não sair de Gadara. Sabe de uma coisa que eu lembrei agora?
Você percebeu que a maioria das nossas orações é mais para pedir do que agradecer? Tem gente que diz que ora todo dia. Na realidade, ele só ora porque tem coisas para pedir. Você só pede? Pedir não é orar. Oração só para pedir não nos torna íntimos de Deus. É só mais um interesseiro. Simples. Mateus, ninguém se lembra o que Jesus falou lá em Mateus 6,33. Jesus disse com alto e bom tom: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As pessoas querem ter primeiro as coisas para depois buscar o reino de Deus. Tem gente que ainda diz assim: eu só vou para a igreja quando as coisas melhorarem na minha vida. Você se engana, meu irmão. Mas, continuando a nossa mensagem. Surge então uma pergunta que eu acho que você talvez tenha no seu íntimo, tem uma interrogação. Por que os demônios não queriam sair de Gadara? Sabe por quê? Porque eles já tinham dominado toda aquela região. Eles não queriam que o evangelho chegasse em Gadara. Os demônios já tinham tomado posse das pessoas. Eles não tinham, nem percebiam que as atitudes dele já eram de pessoas que eram dominadas pelos demônios. A oração do demônio, ela teve 3 pedidos. A primeira foi que ele pede para não ser importunado. A segunda, ele pede para não ser expulso de Gadara. E a terceira, ele suplica para que Jesus não deixasse, para que Jesus deixasse que eles entrassem naqueles porcos que estavam ali perto. E Jesus, no momento em que aquele demônio começa a orar para Jesus, Jesus já estava mandando aquele espírito imundo sair da vida daquele homem. Mas Jesus, aqui, ele concede apenas o último desejo dos demônios. E Jesus expulsa aquela legião de demônios. Eles entram em quase 2.000 porcos que estavam por ali pastando. Os porcos descem o espinhadeiro e se lançam no mar. Por que os demônios também queriam entrar nos porcos? Porque eles faziam tanta questão de entrar nos porcos. Sabe por quê? Porque os demônios não conseguiam imaginar que não tivesse alguém que eles não pudessem possuir. Eles nunca passou pela cabeça deles de ter alguém ali naquela região que eles não pudessem se apossar de novo. Por isso, eles entram nos porcos. Eles queriam possuir alguma coisa. Mas quando Jesus estava ali, Jesus não deixou que eles saíssem como queriam. Jesus sim concorda. Vocês querem entrar no porco, os porcos? Pode entrar. A morte dos porcos significa que Jesus estava acabando com as ofertas de sacrifício dos gadarenos. E que pela lei judaica também,
os porcos, por ser considerado um animal imundo, sua carne era imprópria para consumo. Ali havia alguns criadores de porcos que eram judeus. Tem um detalhe importante aqui. Para Jesus avaliar, para Jesus, o valor de uma vida valia mais do que 2.000 porcos. O que chama a atenção é que se os demônios saíram de Gadara através dos porcos, isso quer dizer que a brecha de Gadara era a criação de porcos. Veja comigo uma coisa interessante. Quando nós falamos em porco, você lembra o quê? Você lembra de sujeira, lembra de lama, de imundície. Demônios, eles gostam tanto de sujeira que eles foram embora com os porcos. Cuidado, meu irmão, minha irmã, que o pecado costuma entrar pela brecha da sujeira. Qualquer tipo de imundície na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial e familiar também, o dedo de Satanás vai estar sempre por lá. O pecado é como o porco. Você sabia? Vou fazer uma comparação para você. O porco se reproduz de uma forma assim espantosa. Para você ter uma ideia, um leitão com 114 dias, ele já é adulto e já começa a procriar. Assim é um pecado. Ele cresce quando menos você espera. Ele já está tão grande na tua vida que você não consegue mais sair dele. Você passa a ser dominado por esses demônios. Vou dizer uma coisa para você também. Não adianta dizer que você vai orar quando sentir, tem demônio na minha casa. Então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou orar e vou mandar o capeta de volta para o inferno. Ei, eu acho que você está assistindo muito a Globo. Inferno ainda não foi inaugurado, meu irmão. Ele não vai para lá, não. Ele vai onde tem lama, onde tem sujeira, onde tem pecado. Como é que você quer mandar o diabo para o inferno se o inferno não foi nem inaugurado ainda, nem existe? Ele quer onde tem a lama, a imundície. É para lá que ele vai. Toda sujeira na nossa vida é uma porta larga, onde os demônios entram. Quando essas portas, às vezes, são tão largas na vida de muita gente, que entra com a maior facilidade. É uma porta de acesso, onde os demônios entram e fazem festa na casa, na vida da pessoa. Se eles conseguem entrar na sua casa, se você deixou essa porta aberta, se tem realmente algo que eles identificaram como imundície, como sujeira, você está em sério perigo de ser dominado por eles. Agora veja que interessante. O curioso é que Jesus pergunta o nome do demônio. Aliás, Jesus não pergunta o nome do demônio, ele perguntou o nome do homem. Eu também, há uns tempos atrás, eu tinha convicção que Jesus perguntava o nome do demônio. Mas não, Jesus não quer papo com o demônio, ele perguntou o nome do homem. E o que mais curioso é que quem responde é o demônio querendo confundir Jesus, dizendo:
Meu nome é Legião, porque somos muitos. Veja só que coisa interessante. Jesus perguntou a identidade do homem, mas a entidade que estava no homem respondeu com quantidade. Somos muitos, somos uma legião. Você sabe o que é uma legião? Eu creio que o demônio não falou isso para intimidar Jesus. Mas eu vou lhe dizer com todas as letras o que é uma legião. Parte dela você sabe. Uma legião é composta por 6.000 soldados muito bem treinados. Era uma máquina romana de destruição. A maior arma desse exército romano era a quantidade de integrantes. Era muitos soldados. A legião levava todos os tipos de armas existentes naquela época. E olha que aqueles homens sabiam manejar muito bem todos aqueles tipos de armas. Por isso, onde tinha uma região difícil de ser conquistada, Roma enviava a sua legião para lá. Eles destruíam tudo. Ninguém ficava vivo. Apesar desse homem possuir uma legião, mas você vê que só um aparece. Sabe por quê? Porque demônio gosta de se esconder. Ele não quer que a gente saiba que ele é responsável, que está por trás de toda a sujeira que acontece na nossa vida. Que todo mal, todo rebuliço que ele está fazendo, ele é responsável. Ele não quer aparecer. Ele nem quer que você saiba que ele existe. Que ele está dentro da sua casa, que ele está dentro da tua vida, que ele está te rondando, como ele fez com Pedro. E é ele quem gerencia a mente de quem é dominado. A lição que eu aprendo aqui, é interessante essa lição. Gadara é a última cidade de Decápolis. Era a cidade mais distante de Jerusalém. Jerusalém é a terra santa. Gadara é a terra profana. Você é terra santa. Você não é para estar pisando em Gadara. Gadara ficava longe de Jerusalém. E Deus uma vez, há muito tempo, me falou quando eu li essa passagem. Assim como Gadara ficava longe de Jerusalém, e quanto mais longe estivermos de Deus, mais nos misturamos com a sujeira, com a lama. Se somos um povo de Deus, então por que de vez em quando a gente quer ir para Gadara, a gente quer pisar em Gadara? Quem vai para Gadara vai pisar na lama, na sujeira, na imundície. Muitos, de tanto andar em Gadara, já estão criando porcos na sua vida espiritual. Preste atenção nisso. Levítico 11:7, o porco é considerado um animal imundo. Para Deus, quando Ele vê e olha para nós, para Deus, imundo é andar na igreja e andar no mundo. Esse é o imundo. É ser ovelha na igreja e ser bode em casa. É falar que a palavra é lâmpada para os pés dele, mas lá fora ele só pisa em lama. Na igreja aparenta ser luz, mas lá fora vive em total escuridão. Jesus morreu para salvar o homem, não foi para salvar demônios. Por isso Jesus quer os demônios longe de nós. Lá no versículo 17, não se assuste que eu vou falar aqui, mas os pastores de porcos, quando viram isso, quando viram seus porcos
se lançarem no mar. Eles espalham por toda a cidade, nos campos, vão espalhando essa notícia, pedindo que todo mundo fosse ver o que tinha acontecido. E a multidão, que já estava possessa também, ela é influenciada por esses pastores de porcos, pedem para Jesus se retirar de Gadara. A atitude dos donos desses porcos demonstra o grau de corrupção espiritual daqueles homens. Aqueles homens estavam longe de Deus e já não se importavam com o que a lei ordenava. Eles não estavam nem aí. Eles estavam olhando, sabe o quê? Era o prejuízo que Jesus tinha dado para eles. Aqui tem uma lição importante. Os pastores de porcos ficaram mais preocupados com os prejuízos deles do que com a situação espiritual daquele endemoniado. É que pastor de porcos não gosta de investir no reino de Deus. Pastor de porcos não exige que os porcos mudem de vida. A tua liderança tem que trabalhar na mudança da tua vida. Pastores de ovelha fazem tudo para que as suas ovelhas mudem de vida. Pastores de porcos não. 2 Pedro 2,22 diz que os que se desviam do Evangelho é a porca lavada que voltou para a lama. Esses pastores de porcos se aproveitam porque sabem que muitos não querem que Jesus se intrometa na vida deles. Eles não gostam de ser confrontados. Querem continuar na desobediência, viver a vida do jeito que eles querem. Não querem abandonar o pecado. A igreja verdadeira não ouve a voz do mundo. A igreja verdadeira só ouve a voz de Deus. A igreja verdadeira tem ovelha, não tem bode, muito menos porcos. Ovelha, irmãos, não bebe água suja. Ovelha, que é ovelha, se deixa ser tosada para ficar limpa. Crente tem que se livrar do pecado para ter uma vida limpa com Deus. Muitos só vão ser ovelha quando tiver pastor de ovelha. Até o tipo de mensagem que você gosta de ouvir identifica se você é ovelha ou não. Tem muita gente dizendo que não é endemoniada, só porque não fica revirando os olhos. Jesus estava endemoniado quando vendeu Jesus e ele não virava os olhos. Tem muita gente engravatada que anda por aí com aparência até de homens de Deus, mas fazem coisas ilícitas e nem imaginam que a vida deles está sendo dominada por forças malignas, que muitas atitudes e decisões que ele toma, que vão dar prejuízo para as outras pessoas, vêm do inferno. Lá no versículo 18, o homem que fora liberto, ele vai até o barco e suplica para Jesus para subir no barco. Ele queria ir com Jesus e seus discípulos, mas Jesus diz: não, vai para a tua casa. Por que Jesus diz não para esse homem? Porque às vezes, mesmo suplicando, Deus não faz a nossa vontade. Hebreus
11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? A nossa fé, então, é para agradar a Deus. Mas isso não quer dizer que é para Deus fazer a nossa vontade. A nossa fé, por mais que esteja agradando a Deus, não obriga o Senhor a fazer a vontade daquilo que estamos pedindo. Nós queremos agradar a Deus, achando que Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo todos os dias. Não é assim. A soberania de Deus, é Ele quem decide. A última palavra dele. Você não vai a lugar nenhum, nem eu, nem você, se Deus não disser que é por aqui, por esse caminho que você temos que trilhar. Eu vou encerrar, que já está quase na hora, mas eu entendo o coração daquele homem. Eu não sei se você entendeu, porque ele vai até aquele barco e pede para ir com Jesus. Eu vejo aquele homem que ele não queria só libertação. Ele estava dizendo: Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero te seguir. Eu quero também fazer a obra que tu faz. Eu acho que no fundo do coração daquele homem liberto, havia uma oração dizendo que ele queria seguir com Jesus, que a vontade dele naquele momento, ele estava disposto até a deixar a família dele. Mas quanto tempo esse homem não viveu endemoniado, perdido, vivendo longe da família? Por isso Jesus diz: não, vai para a tua casa, vai para a tua família. Jesus dá valor à família. Que Jesus nos liberte das nossas mágoas. Que Jesus nos liberte das nossas iras. Que Jesus nos liberte das nossas fraquezas. Que nos liberte do nosso passado. Que nos liberte do medo. Que nos liberte das nossas ansiedades. Mas que jamais Jesus nos liberte dele. A mensagem acabou, mas a presença de Jesus na tua vida não acabou. A presença de Jesus vai continuar te seguindo até a volta dele. Amém? Amém, povo de Deus? A mensagem acabou. Aprendemos alguma coisa. Muitos poderão rever essa gravação para ter uma reflexão melhor ainda. Porque muitas vezes, nem tudo que nós falamos aqui nós gravamos. Aquilo que eu falei aqui de quase uma hora, você gravou 10%. Amém? Então que o Senhor nos guarde, nos proteja e que nós possamos ainda nos encontrar durante essa semana. Sexta-feira tem... Quinta-feira tem a nossa oração agora às quintas. Olha, tá demais. Mas vamos ler Gálatas. É uma lição tremenda que Paulo fala para os seus discípulos e também nos fala. Isso foi há 2000 anos atrás. Tudo que Paulo falou, ele assinou embaixo. E está valendo para os nossos dias. Amém? Feche seus olhos, vou orar, vou terminar. Senhor, muito obrigado pela essa palavra, por essa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cada vez mais fortalecido por tudo aquilo que nós ouvimos. E que Teu Espírito console, Senhor, todas as pessoas que no início dessa mensagem nós pedimos. Que entre nas UTI, que salve pessoas, que console corações que estão ainda, Senhor, sangrando, chorando por perder seus entes queridos.
em nome de Jesus, fica conosco, nos livra, Senhor, dessa pandemia, e que o Senhor possa abreviar o mais rápido possível, que essa pandemia possa sair e o mundo ser curado desse vírus tão violento e letal que surgiu nesse mundo, nesse ano de 2020. A graça do Senhor Jesus, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam hoje e para sempre na tua vida, e que a direção, que as promessas de Deus continuem cada vez mais presente na tua vida, e que o Senhor seja o único caminho, o único Deus verdadeiro que você ame e diga: eu amo o meu Deus. Quantos podem dizer? Digam amém. E Deus recebe com o coração aberto essa gratidão que nós temos por Ele. Povo de Deus, obrigado, boa noite, e que o Senhor nos tenha uma boa noite de sono, nos dê paz, tranquilidade, e que aqueles que estão em pânico hoje possam dormir tranquilo, esquecendo que desse agito, desse pânico que está girando em Fortaleza, na minha cidade, lá em Manaus. Nós estamos preocupados porque 3 vidas nossas conhecidas, parentes, foram embora. Mas Deus está te guardando em nome de Jesus. Fica com Deus, com a tua família, e que o Conselho da Organização Mundial de Saúde: fique em casa. É a melhor coisa que você faz. Amém, irmão? Povo de Deus, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor seja nosso consolador até esse mal todo sumir desse mundo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Fique com o Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, povo de Deus. Amém.